Corinthians! Corinthians! Salve, salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E no episódio de hoje falaremos muito mesmo, sobre a preparação do Timão para enfrentar o Vitória neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, partida que ocorrerá às 18h30 no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena. Meus amigos, o Timão encerrou a preparação para a partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Mas o assunto do dia foi a crise política que envolve os intramuros do Parque São Jorge. Teve de tudo: Romeu Tuma afastado do Conselho Deliberativo, Augusto Melo retornando ou tentando retornar ao cargo, Stabile não aceitando deixar a presidência, Metaleiro, ex-presidente da Gaviões, declarando que não abandonaria o 5º andar da presidência do Corinthians, polícia acionada. Que confusão! E quem traz mais detalhes desse dia triste para o nosso clube é Reis Gol, do canal Manto Alvinegro. É com você, Reis! Salve, galera do podcast Card Corintiano, tudo bem com vocês? Eu sou o Reis Gol e trago informações do nosso Coringão que joga com o Vitória da Bahia na sua arena às 18h30 desse domingo, mas eu trago outras informações. A crise no Corinthians ganhou mais um capítulo. Tudo começou aí, como nós ficamos sabendo há pouco, o afastamento de Romeu Tuma Júnior aí da presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. O motivo? Uma decisão aí da Comissão de Ética do clube, que entendeu que Tuma vinha conduzindo o conselho de uma forma parcial e prejudicando a imagem do Corinthians em declarações públicas. A maioria dos conselheiros entenderam que sua permanência poderia causar mais dano ao clube e por isso determinaram o afastamento dele no dia 9 de abril, apesar da decisão. Ela só foi oficializada nesta sexta-feira. Com Tuma afastado, quem assume o Conselho Deliberativo é a conselheira Maria Ângela, que é a aliada do presidente Augusto Melo, e ela que já está no cargo, ela anulou todos os atos que o Tuma fez desde abril, incluindo aí também o impeachment do Augusto Melo, que foi aprovado no início da semana. A Maria Ângela afirma que o Augusto deve reassumir aí imediatamente a presidência do Corinthians até que o inquérito policial que apura as denúncias aí contra ele seja concluído e o processo volte a ser analisado de forma regular. Tuma, claro, não reconhece aí seu afastamento, afirma que não foi notificado, acusa o Augusto Melo e seus aliados de tentarem aplicar um golpe no clube e, segundo ele, o impeachment foi legítimo e seguiu regras estatutárias e está, inclusive, respaldado pela Justiça. O clima ficou extremamente tenso no Parque São Jorge, com muita confusão. Já o Osmar Stabile, que havia assumido a presidência, né, estava lá sentado na cadeira como um interino, se recusou a deixar a sala da presidência. E também vale lembrar que o processo de impeachment do Augusto ainda não está finalizado, né? De acordo com o Estatuto do Corinthians, depois da aprovação do Conselho, é necessário que os sócios confirmem ou derrubem a decisão numa assembleia que foi marcada pelo Tuma para o dia 9 de agosto.
Enquanto isso, o Corinthians vive dias de instabilidades, incertezas, disputas internas que podem até também, por incrível que pareça, parar na justiça comum. Exatamente isso é a situação do Corinthians. Vamos ver amanhã, ou melhor, hoje, dia de jogo do Corinthians, vamos ver o que vai acontecer. Em campo, o Corinthians está devendo. Fora do campo, muito mais ainda. É uma bagunça total, generalizada, dentro e fora do Corinthians, que parece não ter fim. E aí, galera, o que vocês acham e como vocês acham que vai acabar essa situação toda dentro do Corinthians? Deixa aí os seus comentários aí. Eu quero agradecer a todos mais uma vez por estar com a gente aqui no podcast Card Corintiano. Eu sou o Reis Gol e trouxe informações do nosso Coringão. Valeu, galera. Um grande abraço e vai Corinthians! Tamo junto, fiel, é nóis! Nós, enquanto corintianos, sempre consideramos o dia 4 de dezembro de 2007, a data que marcou a queda do time para a Série B do Brasileirão, como o dia mais triste de nossa história. Mas acredito que o dia 31 de maio de 2025 pode superar essa data. Cair para a Série B faz parte do esporte. Um ano em que as coisas não vão tão bem, uma falha no planejamento, erro na montagem da equipe, pode levar ao rebaixamento. Quer queira, quer não, todo ano 4 equipes cairão. Se tivermos 20 times fortes, estruturados, bem montados, mesmo assim, 4 equipes vão cair. Faz parte do esporte. Agora digo a vocês, independentemente de nomes, de cargos, você sendo a favor de alguém ou de outrem, tudo isso que tem acontecido com o nosso clube é muito triste. Sinceramente, não merecemos. Bem, vamos falar de campo e bola. Amanhã o Corinthians enfrenta o Vitória da Bahia pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. E quem traz todas as informações da partida é Anne Belletti. É com você, Anne! E estamos aqui mais uma vez no podcast Card Corintiano para informar que neste domingo, dia 1º, temos um duelo importante pela 10ª rodada do Brasileirão. Corinthians recebe o Vitória às 18h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Depois da eliminação de ambos da Copa Sul-Americana no meio da semana, os times voltam toda a atenção para o Campeonato Nacional. Vai ser um jogo decisivo para os dois lados. E vamos de informações sobre a rodada. O Corinthians chega para este jogo ocupando a 8ª posição na tabela com 14 pontos. A campanha até aqui conta com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o Vitória vive uma situação complicada. O time está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, somando 9 pontos, fruto de 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas até o momento. E para quem quer acompanhar essa partida, anota aí. O jogo entre Corinthians e Vitória terá transmissão na Record, na TV aberta e também no Premiere no sistema Pay-Per-View. As prováveis escalações. O Corinthians chega com 2 desfalques de peso. O zagueiro Gustavo Henrique está fora após passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal. E o atacante Yuri Alberto também desfalca o time, já que sofreu uma fratura em uma vértebra da região lombar. Com isso, o técnico Dorival Júnior deve levar a campo Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angelieri na defesa, Ranieri, André Carrillo, José Martínez e Rodrigo Garro no meio-campo e no ataque Memphis Depay e Romero. Do lado do Vitória, o técnico Carpini também tem problemas para resolver. O lateral Mateuzinho está suspenso depois de tomar o 3º cartão amarelo. E além dele, Raul Cáceres, Hugo e William Oliveira estão no departamento médico e não devem jogar. A provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo no gol, Claudinho,
Lucas Walters, Zé Marcos e Jefferson na defesa, Ricardo Hiller, Ronald e Lucas Braga no meio, e na frente Gustavo Mosquito e Osvaldo. O árbitro principal é Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistentes Guilherme Dias Camilo e Fernanda Andréa Gomes Antunes, também de Minas Gerais. Árbitro de vídeo, o VAR, é Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia. Expectativa total para esse jogo que promete fortes emoções. Corinthians e Vitória se enfrentam valendo muito na tabela. A gente fica na torcida por um grande jogo e volta logo mais com a repercussão completa. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Anne Belletti. O Card Corintiano também é opinião e análise. E quem chega para a resenha é Samir O Andrade. Salve, salve família corintiana, salve ouvintes do Card Corintiano. Aqui quem vos fala é Samir O Andrade, trazendo para vocês mais um pré-jogo de Corinthians e Vitória, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será realizada na Neoquímica Arena em São Paulo, às 18h30, horário de Brasília. Como chega esse Corinthians, hein? Corinthians muito desacreditado, um Corinthians muito fragilizado, um Corinthians em meio ao caos dos bastidores com a saída do então presidente Augusto Melo. É o Corinthians que vive um momento de altos e muitos baixos, mas vindo de uma partida muito ruim. Muito ruim. Essa é a minha preocupação, né? Como que esse Corinthians vai se comportar amanhã diante do Vitória, depois de ter feito uma partida desastrosa, né? O time comandado por Dorival Júnior perdeu para o Huracan no meio da semana e foi eliminado de forma precoce não, né? Precoce não, porque o Corinthians não tinha intenção nenhuma de classificar. O Corinthians até então estava se classificando porque o resultado mais improvável do planeta estava acontecendo, Racing ganhando fora de casa do América de Cali. Era assim que o Corinthians estava se classificando, não pelos seus méritos, mas porque outros estavam, né, deixando o Corinthians em condição de time classificado, pelo menos para os playoffs da Sul-Americana. Como isso não aconteceu, e aí ao final da partida ainda o América de Cali acabou empatando. Olha só, gente, o Corinthians dependia tão somente de um empate. Se o Corinthians empatasse com o Huracan, já que o América de Cali também estava empatando, o Corinthians estaria à frente do América de Cali e seria o segundo classificado do grupo. E estaria aí às vias de conhecer o seu adversário no sorteio de segunda-feira para os playoffs da segunda fase da Copa Sul-Americana. Corinthians, viu? Meu Deus do céu. Mas enfim, é um Corinthians que vem muito provavelmente, e eu não consultei isso em lugar nenhum porque eu não achei, perdoa torcedor corintiano, mas é o que eu acredito que pode vir a acontecer mediante aquilo que a gente está vendo, né, sobre a atuação à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista, né, sob o comando de Dorival Júnior. Eu acredito que o Dorival mandará para campo os seguintes jogadores. Hugo Souza, lógico, esse daí é titular absoluto. Hugo Souza, Mateuzinho. Acredito eu que estará na zaga André Ramalho e Kaká. Na lateral esquerda, tá aí um negócio que eu tô muito... Eu não sabia que eu ia viver para fazer esse lobby a favor do Matheus Bidu, porque eu já estou começando a contestar as atuações de Fabrício Anguilleri, e eu acredito que ele vai começar como titular. Mas enfim, no meio campo, o que está virando discussão nas resenhas corintianas, discussões acaloradas nos grupos, é a presença do então jogador aposentado, para mim é um jogador aposentado em atividade, Michael fará uma clínica no meio campo com Ranieri e Martinez. Eu acredito que ele fará isso. Não há motivos para poupar esse time agora. Não há razão.
né? Nós teremos mais duas partidas, se eu não me engano, a do Vitória e mais uma, e teremos a paralisação para o Mundial de Clubes da FIFA, né? A nova versão. E aí à frente deles, Carrilho. Eu acredito que ele mandará esse time, muito provavelmente porque o Garro, embora já esteja recuperado, dificilmente vai começar jogando. E na frente é o ataque de desespero, é o ataque de pelanca, é o ataque Coca-Cola 3 litros, que depois da metade você abriu a garrafa, não tem mais pressão, não pressiona ninguém. É o ataque que muito provavelmente teremos Meme Senpai no comando e o seu parceiro de ataque, Jesus, tomara Deus que entre o Romero. Sim, estou vivendo para pedir o Romero também, porque Thales Trágico, olha, é de cair da bunda. Mas essa provavelmente é a escalação do Corinthians para esse jogo aí. É um Corinthians muito, mas muito fragilizado, um Corinthians com muitos problemas nos bastidores, um Corinthians que tem a confirmação do Fabinho Soldado na sua permanência. Olha só, Fabinho Soldado mantém compromisso com o Corinthians e encerra as tratativas com o time praiano. O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, decidiu seguir no Corinthians. Meu Deus, né? Se fosse para ele escolher o Santos também, se mata. Né? Decidiu permanecer e dar andamento e não dar mais andamento às conversas com o Santos. O ex-jogador do Peixe, para quem não sabe, Fabinho Soldado jogou nos Lambaris, foi um dos profissionais procurados pelo clube para substituir Pedro Martins, que pediu demissão. Por que será? Mas aí está a permanência de Fabinho Soldado, pelo menos, né, no comando da direção aí de esportes, né, diretor executivo de futebol do Corinthians. Meu Deus, vamos comemorar, Fabinho Soldado permaneceu. Oh, meu Deus. Além dessa notícia aí de Fabinho Soldado, uma coisa que está me chamando a atenção foi exatamente o fato da Nike, né, depois do Corinthians, de forma, como é que eu vou dizer, desesperada do então presidente Augusto Melo iniciar conversas com a Adidas, a Nike resolveu se pronunciar. Sim, se pronunciou pela primeira vez. O que me causa estranheza é que ela enviou um comunicado exclusivo para o meu timão. Por quê? O meu timão poderia ter feito esse comunicado de diversas formas, até na página dela mesmo. Tinha que ser o meu timão? Mas enfim, no texto a atual fornecedora relembrou sua longa parceria com o clube desde 2003 e reafirmou também o interesse de manter o vínculo. É lógico, se está sendo favorável para mim, por que eu vou sair fora? Meu Deus do céu, é Brasil, né? O Brasil e o Corinthians não são para amadores. A diretoria interina do Corinthians, liderada por Osmar Stabile, planeja se reunir com a Nike antes de avançar as conversas com a Adidas, que apresentou uma proposta de cerca de 1 bilhão, incluindo luvas de 100 milhões e vantagens comerciais. Essas vantagens comerciais, trocando entre miúdos aqui, é que a Adidas promete que o Corinthians vai entrar no primeiro escalão dos clubes fornecidos por ela, entendeu? O Corinthians vai estar ali, ó, junto com o Real Madrid e companhia, lá no topo. Né? Vai ter então muito mais vantagens comerciais, uma vez que o Corinthians fará parte desse hall, né? Estará nesse mesmo patamar que esses grandes clubes mundialmente falando. No entanto, cláusulas contratuais ainda impedem tratativas oficiais com a marca alemã. Atualmente o contrato com a Nike está formalmente válido até dezembro de 2024. Eu havia falado isso no outro podcast e eu achei que eu tinha errado. Não, era isso mesmo. Mas foi unilateralmente renovado, e aí está minha briga com o então presidente Augusto Melo,
até 2029. Decisão contestada pela antiga gestão, que via brechas legais para encerrar este acordo. Internamente, a avaliação é de que o contrato com a Nike está defasado. Até o ceguinho da praça enxergava isso, com valores congelados em cerca de 30 milhões anuais. Dinheiro este, valor este que para mim faria muito bem, obrigado. Mas para uma instituição do tamanho do Corinthians, da grandeza do Corinthians, isso é dinheiro de pinga, né? Muito abaixo dos 69 milhões pagos ao Flamengo pela Adidas, por exemplo. Olha aí, o que você acha disso, torcedor corintiano? Vamos pensar que esses 1 bilhão aí seja dividido em 10 anos. Se for dividido em 10 anos, só aí, sem a questão das vantagens comerciais como a Adidas está prometendo, só aí a gente já está ultrapassando o Flamengo, né, nos valores fornecidos pela mesma Adidas. Adidas que repassa para o Flamengo hoje 69 milhões, nesses 10 anos com o Corinthians vai passar anualmente 100 milhões. Que bacana, né? Mas será que esses números são verdadeiros também? Já surgiram alguns rumores aí de que esses números não são reais. Há quem diga até que a proposta feita pela Adidas beira 700 milhões aproximadamente e não 1 bilhão como todo mundo está ventilando. E aí, torcedor corintiano, como está a sua expectativa, né, com tantos assuntos assim pipocando no Parque São Jorge, né, um turbilhão de notícias ruins, né, o Corinthians que hoje é pior do que Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria não sei das quantas, tantas novelas mexicanas que passava na emissora do Titio Silvio, que Deus o tenha em bom lugar. Fala aí pra mim, corintiano, o que você acha? Qual a sua expectativa para o futuro do Corinthians, né? Não deixe de nos acompanhar, não deixe de ouvir os nossos podcasts. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok. Se o TikTok não derrubar este singelo rascunho de resenha que eu estou fazendo aqui com vocês por conta da minha trilha sonora, né? E acompanhe a gente, nos siga também no Instagram. Lá tem os cards dos jogadores que fizeram a história do Corinthians, a história mais bela de todas, do clube maior de todos, o gigante Esporte Clube Corinthians Paulista. Um abraço para você, torcedor corintiano, um ótimo fim de semana e que o Corinthians traga para nós pelo menos um pouquinho de alegria com uma vitória amanhã na Neoquímica Arena às 18h30. É isso mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, dependendo do horário que você está ouvindo essa resenha, e vai Corinthians! Muito obrigado, Samir, o Andrade, comentarista do Card Corintiano. Chega agora ele, nosso correspondente internacional direto de Charlotte, na Carolina do Norte, Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista da Fiel. Fala aí, Lagartixa Albina aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Bem, meus amigos, para algumas pessoas ganhar, para mim, uma vitória seria essencial para subir na tabela, já que não estamos mais na Sula Miranda. Pois é, fomos eliminados da Sula Miranda, ou melhor, Sul-Americana, ou Sula para os mais íntimos, e já estão fazendo piadas de acesso negado. Eu digo uma coisa, tá no direito. A gente sacaneia, tem que ser sacaneado também. E deixa sacanear, porque vai ter volta quando alguns times foram eliminados. Então vamos cuidar do nosso e deixa os outros se virar com um deles. Jogo na Neoquímica, o goleiro do Vitória parece que é melhor que o Tafarel pra catar todas as bolas. Mas a gente espera um bom jogo do nosso Corinthians na Neoquímica Arena. Arena. Isso aí.
Fora isso, temos as questões do novo, ou melhor, provisório presidente Osmar Stable, que agrada em alguns aspectos, mas também deixa a galera bem aborrecidas em outros aspectos. Estou controlando o meu palavreado porque os lagartixinhos estão no banco de trás e eu falei um palavrão. E o Liam, ele repetiu o palavrão. Então eu estou evitando ao máximo de usar palavreado de baixo calão para que esses meninos não saiam repetindo bobagem. Dito isso, vai Corinthians! Ó, palavrão pode falar durante o jogo, tá? Tome nota, fiel! Corinthians e Vitória se enfrentam neste domingo às 18h30 no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. E aí, fiel, gostou do episódio? Então não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!